O universo é tão alucinante que nem sabemos o quanto dele realmente entendemos. A ciência, que inclui obviamente a astronomia, baseia-se na observação. Então, como podemos progredir na compreensão do universo quando nem sequer conseguimos observá-lo na sua totalidade? Não é à toa que inúmeros mistérios o cercam até hoje, desde bolhas firmes até o destino do universo. Bem-vindo a um novo vídeo. Aqui estão 15 mistérios espaciais alucinantes. Se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se em nosso canal. É grátis agora. Vamos começar. Número 15. Bolhas de Fermi. As bolhas de Fermi são estruturas massivas de energia do centro da nossa galáxia, a Via Láctea, estendendo-se agora por cerca de 25 mil anos-luz acima e abaixo do centro galáctico. Desde que foram detectadas pelo ardente telescópio espacial James Webb da NASA, essas bolhas deixaram os cientistas perplexos. Não se sabe realmente o que são ou como se formaram, embora a teoria predominante sugira que foram formados pela explosão de um buraco negro supermassivo no centro da nossa galáxia, conhecido como Sagitário, uma estrela com apenas alguns milhões de anos. Acredita-se que este buraco negro tenha passado por uma fase voraz de atividade na qual engoliu matéria a uma velocidade surpreendente e ejetou poderosos jatos de partículas de alta energia. Esta explosão injetou energia equivalente a 20 mil supernovas e empurrou cerca de 100 massas solares de material para o espaço. Ao estudar estas formações curiosas, os cientistas acreditam que poderíamos revelar segredos sobre a formação e crescimento de buracos negros e a sua interação com as suas galáxias hospedeiras. No entanto, apesar de toda a investigação, as bolhas firmes continuam a ser um completo enigma para os astrônomos. Número 14. Matéria escura. A matéria escura é basicamente uma cola invisível que mantém todo o universo unido. Pelo menos é o que sabemos agora. Não podemos vê-lo, tocá-lo ou usar a tecnologia para vê-lo. Então, como sabemos que ele existe? É cientificamente desconcertante. A matéria escura é uma substância invisível que constitui cerca de 27% do universo, ao contrário da matéria comum que constitui as estrelas, os planetas e até nós. A matéria escura não emite, absorve ou reflete luz, por isso é invisível. Os cientistas só tomaram conhecimento da sua existência devido aos seus efeitos gravitacionais sobre objetos e estruturas visíveis no espaço. Por exemplo, a forma como as galáxias giram e a forma como os aglomerados de galáxias estão unidos sugere que há muito mais no universo do que aparenta. Com o tempo, porém, desenvolvemos maneiras de detectá-lo e compreendê-lo. Por um lado, começamos a observar as estruturas da teia cósmica de matéria escura, que se estende por todo o universo. Além disso, os cientistas estão usando enormes detectores subterrâneos, cheios de xenônio, para vislumbrar partículas de matéria escura colidindo com átomos de xenônio. Espera-se que estas colisões produzam pequenos flashes de luz que poderão confirmar a existência de matéria escura. O universo é realmente complicado de entender, especialmente quando a maioria das coisas que queremos observar nem sequer são visíveis. Número 13, antimatéria. Vamos agora falar sobre a misteriosa antimatéria. Basicamente, a antimatéria é a antítese da matéria, que é tudo. Qualquer coisa que ocupe espaço e tenha massa, tanto antimatéria quanto matéria, foi criada em quantidades iguais quando ocorreu o Big Bang. No entanto, curiosamente, embora a matéria esteja por toda parte ao nosso redor, sua antítese é difícil de detectar ou encontrar em experimentos do CERN com a colaboração alfa, como mostraram os átomos de anti-hidrogênio, compostos por um antipróton e um positron. Eles caem, exatamente como o normal, átomos de hidrogênio, basicamente revelando que tanto a matéria quanto a antimatéria respondem à gravidade da mesma maneira. No entanto, esta é apenas a ponta do iceberg quando se trata de compreender a antimatéria. Número 12. Mensagem que recebi. A mensagem recebida é uma breve transmissão codificada em binário que a humanidade enviou ao aglomerado estelar globular M113. Esta mensagem, enviada em 1974 por um radiotelescópio gigante em Porto Rico,
Foi a tentativa da humanidade de dar o primeiro passo na comunicação intergaláctica. O conteúdo deste SMS cósmico era bastante simples. Incluía os números de 1 a 10, os números atômicos dos elementos essenciais à vida, hidrogênio, carbono e oxigênio. Também incluía fórmulas para açúcares e bases do DNA, uma representação da dupla hélice do DNA, a figura de um ser humano, nosso sistema solar e um gráfico do mesmo telescópio que enviou a mensagem. Tudo isso foi codificado em 1679 bits de dados organizados em 73 linhas de 23 caracteres, em menos de 3 minutos, mas teve um impacto enorme ao usar o transmissor de megawatts de Arecibo para enviar um sinal equivalente a uma transmissão de 20 trilhões de watts, o que representa uma enorme quantidade de energia apontada para um ponto muito específico do céu, M13, que os cientistas consideram a localização ideal, pois contém 300 mil estrelas. Na verdade, em algum lugar existe vida que poderia decodificar a mensagem de Arecibo. Você não acha que, décadas depois, ainda debatemos os méritos e os riscos de enviar mensagens a civilizações desconhecidas? Afinal, se realmente existe uma civilização avançada o suficiente para decodificar a mensagem que enviamos, isso significa que praticamente entregamos nossas informações voluntariamente. O que você acha que deveríamos fazer? Você deve continuar tentando fazer contato ou é muito arriscado? Deixe-me saber o que você pensa nos comentários. Número 11. Energia escura. Não deve ser confundida com a matéria escura. A energia escura é uma força que separa as galáxias. Lembre-se de que, embora a matéria escura seja a cola que mantém as galáxias unidas, a energia escura é o oposto. E assim como a matéria escura atrai as galáxias, a energia escura é outro mistério para a humanidade. É uma força invisível que acelera a expansão do universo e separa as galáxias a um ritmo crescente. Apesar da sua importância, o que é a energia escura permanece em grande parte desconhecido. Estudos mais recentes, como os do projeto Dark Energy e do Dark Energy Spectroscopic Instrument, revelaram algumas informações sobre o universo. DESI, por exemplo, criou o mais extenso mapa tridimensional do universo, ajudando os pesquisadores a medir como o universo se expandiu ao longo de bilhões de anos. Estas medições são cruciais porque podem dizer-nos se a densidade da energia escura permaneceu constante ao longo do tempo ou se mudou, foi mais agressiva na expansão do universo ou permaneceu constante ao longo do tempo. No início dos anos 2000, os astrônomos dedicaram as suas vidas a trabalhar com o telescópio do Polo Sul da Antártida para observar o que muitos acreditam ser o maior mistério do universo. Afinal, a energia escura é uma força maior que a gravidade, e os cientistas acreditam que a chave para o destino do universo está nesta energia poderosa. Bem, isso não é sinistro? Número 10. A anomalia pioneira. No início da década de 1970, a NASA lançou as espaçonaves Pioneer 10 e Pioneer 11. O objetivo dessas duas espaçonaves era explorar as profundezas do espaço e estavam equipadas com tudo o que era necessário para enviar dados de volta à Terra. Mas à medida que se aventuravam, algo inesperado aconteceu. Ambas as espaçonaves começaram a desacelerar mais do que os cálculos previam. Décadas se passaram desde então. Aconteceu um estranho incidente que, até agora, a física não conseguiu explicar. A desaceleração, conhecida como anomalia, foi pequena, mas mensurável, e representou um desafio potencial para as leis estabelecidas da física, como a teoria da relatividade de Einstein. A anomalia indicava uma aceleração em direção ao Sol que não era explicada por nenhuma força ou fator conhecido. Várias hipóteses foram levantadas ao longo dos anos, desde forças gravitacionais de corpos celestes desconhecidos até vazamentos na própria espaçonave.
E agora, após análise exaustiva e recuperação de fitas de dados antigas e outros registros de navegação, graças a esforços como os liderados por Slava no laboratório de propulsão a jato da NASA, estamos um pouco mais perto de obter respostas. O consenso atual é que o calor foi o responsável pela desaceleração dos dois aviões. O calor não foi distribuído uniformemente entre os Pioneer 10 e 11, mas irradiou mais de um lado do navio do que do outro. Este ligeiro desequilíbrio e a emissão de calor exerceram uma pequena força sobre a nave, empurrando-a ligeiramente em direção ao Sol, provocando a sua desaceleração. Embora já não seja um mistério, continua a ser um dos mais intrigantes que tem deixado os astrônomos lutando para encontrar a resposta. Número 9. Antes do universo. Um dos maiores mistérios do universo é a questão do que exatamente existia antes do Big Bang. Uma teoria proeminente é a da grande recuperação. Esta teoria sugere que o universo opera ciclicamente, passando por ciclos intermináveis de expansão e contração, em vez de partir de um ponto singular, como na teoria tradicional do Big Bang. O grande salto postula que cada ciclo começa com um universo que já existe num estado menor e mais denso, e depois se expande e contrai novamente como uma bola inflada quicando. No entanto, existe também a teoria do multiverso, que sugere que o nosso universo é apenas um entre inúmeros outros dentro de um enorme multiverso, onde cada universo poderia potencialmente ter o seu próprio conjunto de leis físicas. Neste cenário, o que veio antes do nosso universo poderiam ser outros universos, sendo o próprio multiverso eterno e sem começo, o que nos leva a infinitos paradoxos e problemas. Agora existe também a possibilidade de que o antes não exista, o que significa que não existe um antes do universo, apenas um depois. Eu sei que parece confuso, mas ei, essas são apenas as maravilhas do universo em que vivemos. Número 8. O grande atrator. Imagine algo tão massivo e misterioso que está atraindo toda a nossa galáxia, a Via Láctea, junto com centenas de outras galáxias, a uma velocidade incrível. Por mais que pareça algo saído de um filme de ficção científica, é real e é conhecido como o Grande Atrator, descoberto na década de 1970. Esta anomalia está localizada a cerca de 250 milhões de anos-luz de nós, tornando-a notoriamente difícil de estudar diretamente. Estamos escondidos atrás das partes mais densas da Via Láctea. Simplificando, é horrível. Você vê que o Grande Atrator faz parte do superaglomerado Laniakea, uma estrutura colossal que se estende por cerca de 500 milhões de anos-luz, incluindo a nossa própria galáxia. Apesar de sua imensa influência, não é apenas um local ou objeto específico, mas sim um ponto focal gravitacional formado por vários aglomerados de galáxias. Estudar o Grande Atrator é um desafio devido à sua posição atrás da Via Láctea. A sua forma obscurece a nossa visão com poeira e gás das estrelas, tornando difícil a sua observação com telescópios ópticos tradicionais. Por esse motivo, os astrônomos usam outros comprimentos de onda, como raios X e ondas de rádio, para aprender mais sobre ele. Apesar de anos de observação e estudo do Grande Atrator, que atrai galáxias inteiras para si, ele permanece em grande parte enigmático e pouco compreendido. Número 7. A vida se originou na Terra. Agora, o que aconteceria se a vida se originasse na Terra? Esta especulação está alinhada com uma biogênese que sugere que a vida surgiu espontaneamente na Terra a partir de compostos orgânicos não vivos. Esta teoria ganhou força com experiências, como as conduzidas por Stanley Miller, que mostraram que os aminoácidos, os blocos de construção da vida, podiam formar-se sob condições que imitavam o ambiente da Terra primitiva. No entanto, também foram feitas alegações indicando que, e não no nosso planeta, a vida veio para a Terra através da teoria da panspermia, que afirma que a vida no nosso planeta foi semeada aqui a partir de outros lugares. Basicamente, esta teoria sugere que os blocos de construção da vida, ou mesmo de organismos simples, foram transportados para a Terra a bordo de meteoritos ou poeira cometária.
Estudos recentes mostraram que certos materiais orgânicos podem sobreviver às duras condições do espaço e há evidências de aminoácidos e meteoritos que se originaram em Marte, sugerindo que estes blocos de construção poderiam viajar entre planetas, o que significa que noutro planeta já existia vida antes das pequenas partículas que o compõem chegaram à Terra. Resolver esta questão poderia ajudar-nos a responder outras questões sobre o nosso universo, mas ainda não encontramos provas que nos permitam concluir a sua teoria válida, a qual, até a data, não foi comprovada. Número 6. O sinal UAU. O sinal UAU, detectado em 1977 pelo Big Ear Radio Astronomical Observatory, tem sido um mistério cativante há décadas e tem sido interpretado como uma mensagem de criaturas extraterrestres há algum tempo. Agora, este sinal destacou-se claramente do ruído de fundo durante 72 segundos, e devido à sua frequência, muitos acreditam que, em vez de algo criado por um objeto no universo, é uma mensagem deliberada enviada por espécies inteligentes que vivem no universo. No entanto, estudos recentes sugerem que a fonte do sinal UAU é natural, especificamente dois cometas que estavam na área do céu sendo monitorados no momento em que o sinal foi detectado. No entanto, como o sinal exato nunca mais foi observado, muitos continuam a acreditar que o sinal UAU foi enviado por civilizações extraterrestres. Número 5. Inflação cósmica. O universo experimentou uma expansão rápida e exponencial em sua infância. Este fenômeno é chamado de inflação cósmica. Imagine um balão inflando em alta velocidade, e é assim que o nosso universo é hoje. Acredita-se que este crescimento repentino tenha aumentado o volume do universo por um fator surpreendente. Talvez até 10 elevado à potência 78 vezes o seu tamanho original em menos de um piscar de olhos. Então, o que é a inflação cósmica e por que está acontecendo na Terra, ou melhor, no universo? Bem, os cientistas têm algumas teorias, mas apenas uma delas explica a uniformidade do cosmos sem inflação. Se a inflação não tivesse ocorrido, as vastas extensões do universo não teriam tido tempo suficiente para atingir uma temperatura uniforme. Um problema conhecido como problema do horizonte, que discutirei mais tarde. A inflação resolve isto sugerindo que o universo estava bem misturado antes de crescer exponencialmente, garantindo uma temperatura constante na vastidão do espaço. Ainda assim, a inflação cósmica não é totalmente compreendida por uma boa razão. Para compreender este fenômeno, precisamos de olhar para uma partícula hipotética chamada inflação, que está a impulsionar a expansão. No entanto, não conseguimos observá-lo diretamente. Além disso, as condições precisas necessárias para o início e o fim da inflação continuam a ser temas de intensa investigação entre os físicos. Número 4. Buracos negros no coração de cada galáxia. Você sabia que em cada galáxia existe um monstro? Um buraco negro? Se você já ouviu isso, por que acha que essas entidades invisíveis são uma parte fundamental da própria existência de uma galáxia? Os buracos negros supermassivos são surpreendentemente grandes, com massas que podem ser milhões ou mesmo milhares de milhões de vezes a do nosso Sol. Os astrônomos acreditam agora que estes buracos negros e galáxias crescem juntos. O processo de seu crescimento está interligado desde os primeiros estágios da história do universo. Este crescimento é impulsionado por materiais como o gás das estrelas e detritos cósmicos que espiralam em direção ao buraco negro, que por sua vez emite jatos poderosos. Esta radiação pode influenciar a formação de estrelas e a distribuição de gás por toda a galáxia. Basicamente, os pesquisadores acreditam que os buracos negros supermassivos começaram como sementes do universo primitivo.
Estas sementes poderiam ter se formado diretamente a partir do colapso de enormes nuvens de gás ou a partir dos restos da primeira geração de estrelas. Estas sementes iniciais cresceram ao longo de milhares de milhões de anos, alimentadas por gás e fundindo-se com outros buracos negros, para se tornarem os gigantes que vemos hoje. Infelizmente, tudo isso são apenas teorias, já que não se passou nem uma década desde que a última foto de um buraco negro foi capturada com sucesso. Ainda temos um longo caminho a percorrer para compreender esses gigantes cósmicos número 3. Ora, fique comigo aqui, mas como saber se é o momento certo? Como o tempo é percebido? Estas questões podem parecer mais filosóficas do que científicas, mas o tempo é um dos maiores mistérios do universo. Os relógios não fazem isso, mas ditam o tempo, que é uma dimensão fundamental do universo intrinsecamente ligada ao espaço de acordo com a física, particularmente as teorias da relatividade de Einstein. O tempo e o espaço formam uma estrutura quadridimensional chamada espaço-tempo. O movimento através deste tecido afeta a forma como o tempo é vivenciado. Por exemplo, o tempo pode esticar-se ou dilatar-se quando influenciado por altas velocidades ou fortes campos gravitacionais. É isso mesmo, a gravidade pode desacelerar o tempo. O tempo segue um fluxo de cima para baixo. Caminhamos em direção ao futuro. É o caminho de menor resistência, ou, no caso do tempo, a direção em que aumenta a desordem ou a entropia. Esta ideia ajuda-nos a compreender por que é que o tempo se move numa direção, um conceito enraizado na segunda lei da termodinâmica. Dito isto, a viagem no tempo não é plausível, mas existem outras nuances na física que tornam a viagem no tempo uma possibilidade. Mas falaremos sobre isso em outra ocasião. A experiência do fluxo do tempo poderia ter mais a ver com a forma como os humanos percebem o tempo do que com o seu funcionamento físico. O tempo pode não fluir. Nossos cérebros poderiam simplesmente estar processando momentos de uma forma que parecesse uma mente linear. Atordoado? Não se preocupe, porque a ciência torna as coisas ainda mais complicadas na mecânica quântica. As partículas podem ficar emaranhadas no tempo, assim como no espaço. Isso sugere um nível de complexidade de tempo que estamos apenas começando a entender. Então, sim, o tempo poderia ser algo completamente diferente de como o entendemos. Vemos quão desconcertante é o universo? Número 2, estrangeiros. A maioria das pessoas pensou nas possibilidades do universo, especificamente em outras civilizações que viveram lá por tanto tempo. A humanidade vem tentando chegar ao espaço há muito tempo, e desde que a ciência nos permitiu, gritamos com quem quer que esteja lá fora, assim como ouvimos ativamente os sinais. A busca por sinais de rádio tem sido fundamental na busca por vida inteligente fora da Terra. Estes esforços procuram sinais que não correspondam aos fenômenos celestes naturais e que potencialmente indiquem tecnologia avançada. Recentemente, a astrobiologia se expandiu para incluir a busca por assinaturas tecnológicas e sinais de tecnologia que civilizações extraterrestres poderiam usar. Estes podem variar desde sinais de rádio até padrões de luz incomuns causados por estruturas massivas, como esferas ou estranhas emissões de raios que sugerem tecnologias de propulsão avançadas. Então, qual é o veredicto até agora? Nenhuma evidência conclusiva de atividade alienígena foi encontrada ainda, mas teorias que sugerem o tamanho do nosso universo ditam que certamente existe outra vida no universo. Número 1. O universo holográfico. Você sabia que alguns físicos pensam que estamos simplesmente vivendo em um holograma? Parece estranho e impossível, não acha? Segundo esta teoria, é uma possibilidade completa, porém, não é o que você pensa. Esta teoria não postula que vivemos numa realidade simulada, mas sim que a nossa percepção de um universo tridimensional pode ser enganadora, uma vez que poderíamos realmente habitar um plano bidimensional num plano bidimensional. Os objetos têm apenas comprimento e largura, enquanto num espaço tridimensional também tem altura. De acordo com a teoria do universo holográfico proposta pelo físico Juan Maluenda em 1997,
As nossas percepções de volume são essencialmente projeções holográficas deste universo de fronteiras mais planas. Neste modelo, a informação fundamental do universo pode não estar em partículas como eletrões ou quarks, mas em algo muito mais abstracto, a própria informação. O universo no nível quântico inferior poderia ser construído a partir de unidades de informação conhecidas como côvados, que não aumentam de volume quando adicionadas, mas sim espalhadas por uma superfície. Embora esta teoria pareça estranha, é plausível. Se for verdade, poderia explicar as forças invisíveis e inexplicáveis do universo. A validade desta teoria permanece nas mãos do debate científico. Chegamos ao final deste vídeo. Diga-nos a sua opinião na caixa de comentários. Se você gostou do vídeo, dê um like, inscreva-se e não esqueça de ativar o sininho para não perder vídeos futuros como esse. Até a próxima!